Pois é, pessoal. Começar aqui a falar um pouco sobre a aula passada, né? Ontem a gente viu sobre os sinais senoidais, né? Uma revisão do que a gente já tinha visto anteriormente. E falamos um pouco sobre o diodo retificador, né? A gente parou na questão das resoluções das atividades, né? Eu vou resolver novamente aquela atividade lá com o transformador, tá? A gente parou aqui, ó. Circuito retificador, né? Então, ontem a gente viu que o circuito retificador é o circuito em que o diodo ele transforma, né, as tensões alternadas para contínuas, tá? É, A gente aprendeu também que antes disso, normalmente ele passa por um transformador que reduz a, o nível de tensão, né, pessoal? Porque o nível de tensão que chega nas nossas residências, por exemplo, ele é um nível de tensão alto, né? Aí você passa por um circuito transformador que reduz essa tensão para aí sim você começar a estar trabalhando com retificador, tá ok? Bem aqui, ó. Aqui exemplifica melhor o que a gente estava vendo, né? O que eu estou falando. Você passa pelo transformador, que é a primeira etapa, digamos assim. Vai para o retificador, que é a segunda etapa. E por fim passa por um filtro, né? Caso haja necessidade. E normalmente há necessidade, né? De passar pelo filtro, né? E por fim, essa essa corrente filtrada, essa corrente transformada, retificada e filtrada vai para a carga que você quer, né? Pode ser qualquer carga que necessite de corrente contínua, né, que você coloca aí na sua tomada. Por exemplo, o carregador é o celular, né? Quando você carrega ele, tá? Entre diversos outros equipamentos, televisão, né? É, Enfim, todos os eletrodomésticos que vocês, na verdade a maioria deles que vocês veem na casa de vocês, eles têm um circuito desse, tá? Televisão, som, né? Todos esses equipamentos eletrônicos, eles trabalham com corrente contínua, tá? E aí para você conseguir alimentar, né, energizar esses componentes, você precisa passar por essas três etapas aqui que nós estamos vendo na nossa aula, né? Transformador, retificador e filtro, tá? Porque, né, a energia da tomada por si só, ela não pode é, ser utilizada nesses eletrodomésticos, tá? Você tem que reduzir a tensão e retificar. Normalmente, os eletrônicos aí da nossa casa, eles trabalham na faixa de 12 volts VDC, né? Ou 5 volts VDC, né? Esse VDC é que vocês vão ver em alguns equipamentos vão estar escritos VDC, né? Ou 5 VDC, porque ele indica que é tensão em corrente contínua, mas a gente pode usar só volts aqui, ó, 5 volts, 12 volts, 5 volts. Esse é o nível de tensão da maioria dos eletrodomésticos que nós temos aí nas nossas residências, tá? Bom, aqui foi o elemento da discórdia ontem, né? Que foi o transformador, tá? Eu quis passar um pouco rápido porque não é bem o objetivo da nossa aula. Nossa aula, o objetivo mais é o diodo, mas a gente tem que aprender mesmo, né? Então, hoje eu vou reforçar um pouco mais a questão do transformador. O transformador, pessoal, ele tem a função de reduzir ou elevar a tensão disponível que será enviado ao retificador, tá? É a primeira etapa lá que a gente viu nesse slide passado. Normalmente o transformador tem essa característica aqui que vocês estão vendo, né? Onde você vai ter dois enrolamentos, o primeiro que a gente vai chamar de primário e o segundo que a gente vai chamar de secundário,
Como vocês podem ver, esses enrolamentos eles não estão em contato físico. Ó, você não tem nenhum fio que passa de um lado para o outro, tá? Você não tem isso. Então ele não tem contato físico, tá? Você aqui a gente tem, né, o ar separando os dois elementos, ok? Mas professor, o que que é essa parte aqui que eles estão em contato físico, né? Bom, essa parte aqui é o núcleo do transformador, né? O que a gente chama de núcleo de, onde ele vai passar, né? Ele vai orientar o fluxo magnético. Geralmente é de algum material bem magnético, né? Nesse caso aqui é ferro doce. Ele meio que direciona o fluxo magnético. Pessoal, o que é fluxo magnético? Pessoal, isso aí é um produto das interações eletromagnéticas, porque por isso que eu não queria mencionar muito esse assunto, porque é um assunto que requer um pouco de conhecimento de física que eu acho que vocês ainda não viram, mas assim que passa a corrente elétrica no transformador, né, deixa eu tentar colocar aqui, se a minha canetinha aqui deixar. Assim que você passa a corrente elétrica, vou colocar aqui a setinha no transformador, ela vai passar por esses elementos aqui que estão, que a gente chama de enrolamentos, né? Vocês podem ver que é, são fios elétricos enrolados, né, de cobre. Ó. A gente chama de enrolamento, tanto que a gente colocou aqui enrolamento do primário e enrolamento secundário. Assim que você passa a corrente elétrica nos enrolamentos, ele gera um campo magnético. Então você gera um campo magnético que geralmente tem esse formato aqui, ó, né? De dentro para fora da espira. Tá? No entanto, como a gente tem um núcleo aqui de ferro doce e vamos ter também uma carga aqui, né, depois do transformador, digamos que aqui tem uma lâmpada, né, sei lá, uma carga. Pode ser uma carga qualquer, né? O que acontece é que por estar muito próximo, vocês vão ver aqui. Putz. Pois é, passa uma corrente aqui nesse enrolamento, gera um campo magnético, que fica meio que nesse formato aqui que vocês estão vendo, ó, eles saem de dentro do enrolamento para fora. Só que esse enrolamento ele está próximo de um outro enrolamento que é o secundário. E outra lei do eletromagnetismo nos diz que quando um condutor elétrico está próximo de um campo magnético que está sendo gerado aqui no primário, ele conduz energia elétrica. Você gera uma energia elétrica aqui no enrolamento secundário. Então você vai ter, né, uma corrente que a gente vai chamar de corrente induzida saindo aqui no secundário. Tá? Vou colocar aqui corrente induzida aqui. Pode chamar de I1 aqui e aqui I2. Se tem corrente, nós vamos ter também tensão aqui, né? Que vamos chamar de V2. E o V1 a gente já tinha mesmo, né? Que é a corrente que estava conectada no primário transformador. Então, o transformador funciona assim. Você pega o primário, liga em uma tensão. No caso, uma tensão do primário, né? Pode ser, por exemplo, 220 da nossa tomada. Você vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético no enrolamento que vai induzir uma corrente elétrica e um campo eletromagnético também, novamente, no secundário. Por isso que a gente chama de essa questão, o transformador de gerador de corrente induzida, tá? Então ele vai induzir uma corrente no secundário. E a partir daí você vai usar para a finalidade que você quiser. E uma outra coisa interessante do transformador é que ele tem uma relação de transformação, né, que é baseada no número de espiras do primário no número de espiras do secundário. Você vai dividir elas, né, e você vai ter uma relação de transformação. Essa relação de transformação também pode ser obtida dividindo a tensão do primário com a tensão do secundário e a corrente do secundário sobre a corrente do primário, tá? Se você tiver esses dados, vocês podem obter a relação de transformação. Muito simples, tá, pessoal?
não é nada de outro mundo. E aqui, né, pessoal, mostrando mais ou menos como funciona, né, o transformador, né, de uma forma elétrica agora, no esquema elétrico. Então você vai ter aqui a tensão que eu mencionei V1, a tensão gerada aqui V2 e a corrente gerada aqui 2. Corrente 1 e a carga. A relação de transformação seria, se você tivesse os dados V1 sobre V2. Outra forma de obter a relação de transformação se você souber o número de espiras em cada lado. O número de espiras, pessoal, é basicamente o número de enrolamentos que você tem de um lado e de outro. Então, um lado do transformador pode ser mais enrolado, né? Esse aqui é o enrolamento, né? Esse condutor elétrico que está enrolado no transformador pode ser mais enrolado que o outro. Você pode ter mais enrolamentos. E esse, mais ou menos, que vai indicar se o seu transformador é um aumentador de tensão ou um redutor de tensão, ou abaixador, né? E a relação você vai obter assim, ó, N1 sobre N2. Ou V1 sobre V2. No nosso caso, a gente vai trabalhar só com transformadores abaixadores, né? Então a gente está trabalhando com eletrônica e normalmente você vai chegar numa fonte de corrente alternada que é alta para transformar para corrente contínua para a gente trabalhar na eletrônica. Então, o transformador abaixador, a relação de espiras aqui, ó, ela é o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário tem que ser maior que 1, tá? Então, se você aqui, por exemplo, nesse caso, vamos dizer que N1 é igual a 100 e N2 igual a 10. Qual é a relação de transformação? Aí você vai aqui, RT igual N1, né, que a gente tinha visto no slide passado, sobre N2, que é igual a 100, né, pessoal, que é o N1, sobre 10, que é o N2, que vai dar o quê? 10. Observe que o resultado é dessa forma mesmo, é uma relação, então não tem unidade, não é corrente, não é tensão, não é nada. E observem que o 10 ele é maior que 1, ó. Observem aqui, ó. Se ele é maior que 1, você já sabe que isso aqui é um abaixador. Se ele fosse menor que 1, ele seria um aumentador de tensão ou elevador. Outra forma de identificar se é abaixador ou elevador é nessa segunda relação, né? Se eu sei que para ser abaixador N1 sobre N2 tem que ser maior que 1, você pode saber se você passar esse N2 que está no quociente aqui da divisão, no dividendo, desculpa, que está no dividendo aqui da divisão, passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando, né? Então vai ficar N1 maior que N2, né? Matemática aqui básica. Então, o abaixador também tem essa característica. Caso você não queira fazer o cálculo, né? A divisão ali do N1 sobre N2, mas você pode simplesmente inferir que caso o N1 for maior que N2, ele é abaixador. Tá? Nesse caso aqui, se eu não quisesse fazer a relação de transformação, mas só observasse aqui, ó, o enunciado, pô, N1 é 100, N2 é 10. N1 é maior que N2, então logo isso aqui vai abaixar a tensão. Tá? Bom, professor, mas aí a gente já aprendeu agora sobre relação de transformação. Para que isso serve realmente, né? A relação de transformação é meio que um parâmetro para você saber quantas vezes a sua tensão vai abaixar, né? Ou diminuir, tá? Então, nesse caso aqui, a relação de transformação é 10. Então, se por acaso a minha tensão aqui do primário fosse 220, vamos dizer aqui 220 da tomada, e eu passasse por esse transformador, a relação é 10. Então o V2
Espera aí, deixa eu... Vou passar para o próximo slide. Então essa parte aqui ficou clara, pessoal? Alguém pode me falar aí se está com dúvida? Tá ok, obrigado. Então, vamos passar aqui para o próximo. Vou botar aqui no próximo slide. Então, beleza, a gente já descobriu a relação de transformação. No próximo slide é um exemplo que, por coincidência, é o mesmo, tem os mesmos parâmetros que eu coloquei no slide passado. N1 igual a 100 e N2 igual a 10. Descobrimos no slide passado que o RT, relação de transformação, é 10. E agora a gente vai saber quantos nós temos 220 aqui no V1, 220 volts. E vamos saber qual é a tensão no secundário. Ontem eu estou repetindo o que eu falei ontem, pessoal, de maneira mais calma, né, para a gente entender melhor. Então eu passei um pouco rápido. Se vocês lembram desse slide aqui da relação de transformação, ó, vou passar aqui, vocês vão ver que a relação de transformação ela pode ser obtida pelo número de espiras e também pela divisão do primário pelo secundário na relação da tensão. RT também pode ser igual a V1 sobre V2. Também pode ser, que é a mesma coisa também de N1 sobre N2. Então, sabendo disso, né, vamos voltar aqui para a questão. Vou colocar aqui do lado, ó, RT é igual a V1 sobre V2. RT a gente já tem é 10. V1 é 220. Na verdade, vou fazer de uma maneira mais simples, tá? Para vocês entenderem. Então, né, pessoal, aqui a gente tem RT igual a V1 sobre V2. Observem que a gente já tem o valor de V1 e o valor de RT. A gente quer o valor de V2, então a gente pode isolar o V2. Como a gente isola? A gente passa esse V2 aqui que está no divisor, né, para o outro lado, ele vai passar multiplicando, né, então vai ficar RT vezes V2 igual a V1. A gente pode passar esse RT aqui que está multiplicando V2 para o lado direito, ele vai passar como? Dividindo, né? V1 sobre RT. Observando essa equação aqui, pessoal, não estou nem trabalhando com os números ainda, observando ela, você passa para cá, depois você passa para cá, né? Você vai ver que o V2 ele vai ser, em todos os casos de transformadores, a tensão no secundário ele vai ser a tensão no primário dividido pela relação de transformação, tá? Por isso que eu estou trabalhando apenas com as equações para a gente poder interpretar um pouco o que vai acontecer. Então, o V2, né, ele vai ser a tensão do primário, 220, dividido por 10. Então, a relação de transformação na tensão do primário para o secundário significa que vai ser a quantidade de vezes em que o 220 vai ser diminuído, ou seja, a quantidade de vezes que ele vai ser dividido por a quantidade, não, vai ser a divisão do primário pela relação de transformação. É como se ele fosse diminuir ou abaixar, né, a tensão do primário em 10, né, em 10 vezes. Então vai ser 220 dividido por 10, que vai dar o quê? Você pode repetir essa última parte, por favor? Tá ok, vou repetir aqui. Só essa parte que eu estou pagando? Ou mais? Na parte que o senhor falou dividido, eu não entendi. Tá ok. Ficou muito claro não, né? Bom, o RT aqui, como eu mostrei para vocês, ele também está aqui nessa relação aqui, né? V1 sobre V2. Eu só estou trabalhando com a equação para vocês verem que a relação de transformação no transformador aqui, quando a gente está trabalhando com a tensão, ela é meio que você pega o primário e divide por 10. Mais ou menos isso. É a divisão do primário pela relação de transformação. Como é um abaixador, né? A tendência é que o secundário fique menor do que o primário. Então o que você vai fazer? Você só substitui aqui V1, ó, dessa equação aqui, V2. Quem é V1 é 100, é 220, né?
do enunciado, é o primário, né? Dividido pelo relação de transformação. Quem é quem? 10. Aí é só dividir mesmo. V2 é igual a 220 dividido por 10, que vai dar 22 volts, né? Então, o que eu queria passar para vocês é que a relação de transformação, no caso do abaixador, quando a gente está analisando pela tensão, você vai ver que a tensão no secundário vai ser a tensão no primário dividido pela relação de transformação. Nossa, cara. Poxa, eu caí aqui. Pô, pessoal, eu acho que eu caí aqui. Vocês ainda estão... Deixa eu cancelar aqui a apresentação. É, eu caí. Compartilhar agora, deixa eu... Você está apresentando. Voltou aí, pessoal, a tela? Sim, sim. Tá ok. Então, não sei nem onde eu parei. Bom, essa parte que você observou, chegou a pegar essa parte aqui ou caiu antes? Caiu antes. Tá, então beleza. Bom, então, o que eu queria mencionar para vocês é que a relação de transformação, no caso do transformador abaixador, se vocês repararem, a tensão do secundário vai ser a tensão do primário dividido pela relação de transformação. Tá ok? Que a gente calculou. Então vai ser, como a relação de transformação é 10, a tensão no secundário vai ser a tensão no primário dividido por 10. Simples assim, tá? Quem é a tensão no primário? 220, né? Dividido pela relação de transformação aqui, que é 10, vai dar o quê? V2 vai dar igual a 22, né, pessoal? Divisão de 220 por 10. Você corta aqui um zero com um zero aqui, ó. 22 por 1 vai dar 21, vai dar 22, né? O próprio número. Todo número dividido por 1 é o próprio número. Então aqui o resultado é 22 volts, tá bom? Então é isso. A relação de transformação no transformador abaixador, se você analisar pela tensão, vai ser a tensão do primário dividido pela relação de transformação. Sempre vai ser assim, tá? Deu para entender agora? Sim. Tá ok. Vamos então continuar. Ontem a gente viu sobre retificadores, né? O retificador já é a segunda etapa, né? Observem lá das etapas, né? Você tem o transformador, que a gente acabou de estudar aqui, o básico. E a gente viu o básico aqui de transformador. E agora a segunda etapa que é o retificador. O retificador, pessoal, observem, vou tentar desenhar aqui, ó. Imaginem que aqui na entrada aqui desse desenho que eu vou fazer é os 220 volts AC, ou alternado. Nossa, vou colocar no termo AC, é AC do termo em inglês, tá, pessoal? Mas vamos trabalhar aqui com o termo em português que é CA, VCA, volts em corrente alternada. Aí digamos que ele passa por um transformador aqui, ó. Esse transformador está ligado num secundário, né? Primário e secundário. Aqui vai ter N1, vai ter N2, aquele negócio que a gente acabou de ver. Digamos que a relação de transformação aqui é igual a 10. A gente acabou de calcular aqui 220 com relação de transformação 10 é 220 sobre 10, aqui vai dar 22 então. Só que é o seguinte, nesse ponto, observem que eu só trabalhei diminuindo a tensão, né? Foi 220 para 22. Mas com relação à natureza da corrente elétrica que eu estou trabalhando, ela permanece alternada, né? Porque eu não mexi no sinal, né? Eu não mexi na característica da corrente.
Eu só diminuí ela, então aqui vai ser V, corrente alternada ainda, tá? Lembrando de corrente alternada que a gente estudou, né? Aquela corrente que tem característica, o sinal senoidal, né, pessoal? Não é isso? O que acontece é que antes esse sinal ele tinha um valor eficaz, que também a gente explicou, de 220 no primário. Agora ele tem um valor eficaz de 22 no secundário. Só muda isso, tá? Ele diminui o que a gente chama de amplitude do sinal. Então aqui, ó, secundário. Se a gente pudesse analisar o sinal que está saindo no secundário, ele é assim, senoidal, variando de 0 a menos 22, né? Aqui é mais 22, aqui é menos 22, aqui é RMS. Deixa eu apagar aqui. Ele ainda é um sinal alternado, né? Ele ainda alterna os seus valores de tensão e corrente. Logo, vai servir para minha aplicação eletrônica, que é em corrente contínua? O que vocês acham? Hein, pessoal? Deixa eu refazer aqui o desenho. Acho que sim, professor. Não vai porque, como a nossa aplicação é em corrente contínua, a gente apenas abaixou a tensão. Tá ok, eu posso ter um equipamento que vai trabalhar com 22 volts. Só que ele trabalha em 22 volts em corrente contínua. Tá ok? Então, vamos lá. A gente fez o processo, ligou na tomada, abaixamos a tensão da tomada, né? A tensão era 220, aí caiu para 22, né? Só que, observe que o 22 gerado ainda é alternado. Tá ok? Ainda não é contínuo. Por quê? Porque o transformador ele apenas abaixa ou diminui. Ele não modifica a característica da corrente. Então o resultado aqui ainda é 22 alternado. Né? Lembrando aqui, ó, corrente alternada, pessoal. Voltando aqui para os nossos estudos de senoide. A corrente alternada, qual é a característica da corrente alternada aqui, pessoal? Aqui está em inglês, né? Mas ó, isso aqui está em português. Ó, corrente contínua, corrente alternada. Os equipamentos eletrônicos, eles trabalham em corrente contínua. Ó, apenas um sentido, né? Já a corrente alternada, ela serve mais para a gente distribuir a energia nos bairros e residências. Já é uma outra área de estudo, que é a eletrotécnica. Né? A gente está em eletrônica. Mas vocês veem que hora ele vai para um sentido, hora ele vai para o outro, na corrente alternada, né? Porque, né? É aquela característica daquele sinal que vai e volta, sinal senoidal. Essa é uma característica. Ele vai e volta. Então, até agora a gente só diminuiu a tensão, porque é preciso diminuir a tensão para a gente poder utilizar na eletrônica. A gente parou. Só que ainda é alternado. Para isso, né, nós temos que trabalhar em cima desse resultante aqui, que é o 22 do nosso exemplo, e vamos tentar retificar ele. O elemento que a gente vai usar para retificar sinais alternados é o diodo, que a gente acabou de estudar já nas últimas aulas. Se eu adicionar um diodo nesse circuito, vou colocar aqui agora um resistor, né, também. Chamar aqui de R e aqui de D, né? Se eu adicionar um diodo, esse sinal que é alternado aqui, ele vai passar a ser barrado quando a tensão for negativa. Como que isso ocorre? Vamos ver aqui, ó. Ocorre
Esse desenho que eu fiz foi um retificador de meia onda, viu, pessoal? Já estou me adiantando aqui, que é o que a gente está estudando hoje. Eu só adicionei um diodo no sinal alternado e olha o que aconteceu, né? Nesse caso aqui que eu adiciono um diodo, observem aqui, ó. Eu vou ter o V1, o V2 e agora eu vou ter um VRL, que é a tensão que está incidindo nesse resistor aqui. E essa tensão do resistor, ela é depois do diodo, né? Como ela está depois do diodo, aquele sinal que é alternado, né? Que ele vai de mais para menos. Quando ele estiver em menos, aqui, ó, quando ele ficar menos e mais, o diodo não vai deixar passar corrente. Lembram lá da polarização indireta? Como é alternado, ele vai mudando de menos para mais e mais para menos. Quando for mais para menos, o diodo vai deixar passar. Aqui esse exemplo vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. Imaginem que esse aqui é aquele nosso V2, né? E ele vai variando de 0 a menos 20, a No 22. caso do senhor diz menos e mais é negativo e positivo, né? Isso, exatamente. Negativo e positivo. Porque o sinal alternado, ele tem essa característica. Observa aqui, ó. Aqui eu acho que vai dar pra explicar melhor. Graficamente é sempre mais fácil, né? Observem que aqui nesse retificador de meia onda, você tem o diodo e o resistor. Na entrada tem uma tensão alternada aqui, ó. Tá? Esqueçam a parte do transformador, vamos só analisar o secundário do transformador lá que tem uma corrente alternada. Que era, lá naquele exemplo que a gente fez, 0 a 22. Só que ele vai de 0, 22, vai para o pico, né, o valor de pico que a gente tinha estudado, volta para 22, depois desce para 0. E o que acontece aqui depois disso? Ele faz a mesma coisa, só que para o negativo. Ó. Menos 22, vai para menos tensão de pico, menos 22 aqui novamente. Depois volta para 0 e refaz todo esse ciclo, né? Que é um sinal periódico. Analisando a imagem aqui do central, você vai ver que quando o retificador de meia onda está no positivo, né? Deixa ele voltar aqui. Observe que quando ele está aqui nesse ciclo positivo, a corrente aqui, ó, ela passa pelo diodo e vai para o resistor. Quando ele passa para o negativo, ela barra bem aqui, né? Porque a gente tem um diodo associado aqui no meio. Então, né, pessoal, o que na prática isso acontece? Acontece que você tem uma entrada que é senoidal e vai sair, né, uma saída dessa forma. O diodo só vai deixar passar um semiciclo que a gente chama do sinal senoidal. O semiciclo que antes era negativo aqui, né, o diodo ele não deixa passar. É basicamente isso. Tá? Deu para entender, pessoal? Esse conceito? Sim. Vou mostrar para vocês aqui, né? Aqui, opa, aqui tá melhor também. E aqui é como fica, né, o sinal mais explícito, né? Observem que essa aqui é a entrada antes do diodo, né? Entrada. E aqui a saída. Observem que a entrada você tem valores positivos, negativos, aqui é mais, aqui é menos. Positivo, né? Negativo. Só que essa é a entrada, né? A saída acontece após eu adicionar o diodo. Quando eu adiciono o diodo nesse sinal que é alternado, o que acontece? Ele só vai deixar passar, ó, os positivos. Quando é negativo, ele fica em zero a tensão, tá? E aí vai ter uma característica que vai gerar uma tensão média, tá? É uma outra característica do circuito retificado de meia onda. Por que meia onda, pessoal? Graficamente já dá para interpretar por que meia onda, né? Porque ele só deixa passar metade, né, do sinal aqui que entra. Não é isso? Vocês conseguem visualizar? Ó? Aqui tem um sinal, aqui tem outro.
são 4 sinais, um positivo, um negativo, um positivo e um negativo. Aqui só deixa passar metade, ó, 2 positivos. Por isso que é retificador de meia onda, tá? Para ficar mais claro, a gente vai fazer um experimento aqui no Tinkercad, né, pessoal? A gente tem poucos minutos, mas acho que vai dar para fazer. Esse Tinkercad, pessoal, é uma plataforma online para simular circuitos elétricos simples, né? Eu passei para vocês. Como poucas pessoas vieram, quase ninguém, na verdade ninguém veio me perguntar sobre ele, eu meio que deixei um pouco de lado, porque eu sei que é bem difícil vocês estarem utilizando esses simuladores, né, da casa de vocês, né, às vezes é do celular e tudo. Mas eu vou mostrar para vocês como entram. O endereço é tinkercad.com, vou colocar aqui no grupo para quem se interessar, tá? Talvez se vocês quiserem eu faça um tutorial, mas mais completo, né? Eu vou só mencionar. Você entra no site, você se inscreve, né? Educadores e alunos, aqui vai ter a opção, aí vocês botam em alunos, né? Aí vai criando, né? Aqui tem sala de aula para quem não quiser criar, né? Só que eu nunca usei, na verdade, né? Aí você bota o número da sala de aula e entra. Eu sempre fui na conta própria, né? Criar uma conta pessoal. Aí eu entro com o e-mail e senha do Google, por exemplo, e ele registra. Enfim, depois de registrado, né? Você vai entrar. Vou entrar com o Google, né? Tem um monte de conta aqui, pessoal. Ixi. Aí você vai entrar, né, no sistema login normal, né, que vocês fazem quando vocês acessam esses sites aí. Aí vai ter, depois que você entra, as opções aqui das classes, mas vocês vão direto aqui para as opções aqui na esquerda, ó, que são projetos 3D. Com essa plataforma vocês podem também criar desenhos em 3D, ó, para quem quiser tá trabalhando com isso. E você vai aqui para a parte de circuitos, né, que é o que a gente interessa pra gente. Aqui eu já fiz alguns circuitos, né, mas você pode criar um novo circuito. Aí vai aparecer um circuito do zero. Mas como eu quero trabalhar com o que eu já estava mexendo, eu já deixei pronto aqui para nossa aula, para a gente não demorar muito. Tá aqui, né? Bom, aqui a gente tem uma protoboard, né, pessoal? Eu já ensinei vocês a usarem, né, numa videoaula que está no YouTube também, caso vocês queiram rever. O que a gente tem aqui, né? A gente tem um gerador de funções, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a canetinha aqui pra gente ver. A gente tem um gerador de funções aqui, ó, né? Nós temos osciloscópios, tá? Osciloscópios, pessoal, são ferramentas, é um equipamento que a gente utiliza para verificar como está sendo o sinal elétrico do que você está medindo, né? Tá? Ele verifica o sinal da forma como ele sai, né, na prática, né? E eu botei dois osciloscópios porque eu vou mostrar para vocês como é o sinal antes e depois de passar pelo diodo, tá? Então, tem aqui meu gerador de função, dois osciloscópios, botei um motor aqui do nada, mas deixa eu deletar ele aqui. E observem que eu adicionei um diodo aqui, ó. Tudo isso eu obtive aqui, ó, dessa aba aqui na direita. Você pode pesquisar, ó, osciloscópio, tá? Gerador de função. Aí você vai pegando, ó, e adicionando, tá? Mas como eu já botei aqui, não tem problema. Aí o último elemento que eu pesquisei foi o diodo, ó. Já tenho aqui o meu diodo, tá? Mas eu só vou trabalhar com um. Certo, pessoal, o que a gente estava vendo no slide, né? A gente viu no slide que você tem uma corrente alternada. Eu vou colocar aqui o gerador de tensão para ele gerar uma corrente alternada. A corrente alternada, ela é senoidal. Então a função aqui, ó, pode ser quadrado, seno ou triângulo.
Como a corrente alternada é senoidal, eu vou botar aqui seno. A frequência, pessoal, é a quantidade de ciclos por segundo que a gente tinha estudado, né? Vamos trabalhar com a frequência da tomada residencial, que é 60 Hz, né? A amplitude, o máximo que esse simulador consegue simular aqui é 10 volts. É, 10 volts. O máximo que ele consegue. Tá até aqui no gerador de função, ó, o máximo aqui. Vamos trabalhar... ficou um pouco difícil, né, para vocês, porque, enfim... Dá para eu configurar o gerador de função só clicando nele, ó. Acho que eu passei muito rápido aqui, ó. Cliquei nele e tem aqui as configurações. Dá para eu configurar ele também pelos botões assim que ele funciona. Vou iniciar a simulação, ó. Tem aqui 20 volts, 60 Hz, né? Eu posso variar aqui, ó, a frequência nesse botão aqui de cima, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó, vou colocar aqui. Ixi, pessoal, vocês ainda estão aí? Sim, sim. Ah, tá. Foi só aqui no Fingercad que deu problema. Foi. Tá. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Pois é, se a gente estivesse lá no IEMA, né, atualmente, nas práticas, o que a gente vai fazer? Você tem um gerador de função, vou iniciar aqui a simulação, ó, e o gerador de função você consegue regular a frequência da função que você está gerando e a tensão da função que você está gerando, ó, 0, 10, tá ok? E aqui você escolhe se é quadrado, nesse botão senoidal ou triangular. O que isso significa na prática? Vou ligar, ó, o positivo do gerador de função, ó, com o positivo da protoboard e o negativo com essa fileira negativa da protoboard. Vou mudar aqui o desenho aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Fio preto negativo, fio vermelho no positivo. A protoboard, pessoal, esses primeiros dois elementos aqui que tem positivo e negativo, o que significa isso? Significa que todos esses elementos aqui, ó, que estão aqui no negativo, ó, nessa fileira aqui negativa, eles são comuns. Ou seja, esse ponto bem aqui, ó, um ponto qualquer. Nossa, não. Ixi. Enfim, todos esses pontos que estão aqui nessa fileira aqui negativa, todos eles são interligados, tá? O que significa isso? Que todos eles vão estar sendo ligados com o negativo da nossa fonte aqui. A mesma coisa para o positivo aqui embaixo, tá? Todos esses valores aqui nessa linha, né? Isso aqui é uma linha, estão ligados com esse primeiro ponto positivo, tá? Fisicamente, viu, pessoal? Então, já que é dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o negativo do osciloscópio e colocar em um desses pontos aqui do negativo da protoboard aqui, ó. Qualquer um serve, porque todos eles são interligados. Vou colocar nesse que está mais próximo. E o positivo do osciloscópio no positivo aqui da protoboard. Todos eles são interligados também. Aí deixa eu deixar mais bonitinho aqui, né? O negativo eu vou deixar em preto. Pronto, fiz a ligação aqui elétrica do gerador de função e do osciloscópio. Vou botar para rodar. Eu vou tentar botar aqui para rodar, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó, dá para ver, pessoal? Tá em 1 Hz, né? O sinal, né, tá em 1 Hz. Esse sinal aqui que eu botei, pessoal, é um sinal triangular. Porque não existe só o sinal senoidal, né, na eletricidade. Existem outros tipos de sinais. O mais comum, né, é o senoidal. Eu cliquei em senoidal, ele vai mudar para senoidal. Estão vendo? Vou botar quadrado aqui, ó, que vai acontecer. Ele vai virar um sinal quadrado aqui, ó. Não sei se vocês estão, tá tipo uma rampa, né? Tá ok? Se eu diminuir a frequência, se eu aumentar a frequência, o que vai acontecer, pessoal? Observe, vou botar 2 Hz. 2 Hz são 2 ciclos por segundo. Observe que agora ele faz 2 sinais quadrados em 1 segundo.
Vamos trabalhar aqui com senoidal, que é o que interessa pra gente, né? Observem aí, ó. Vocês estão vendo aí o que que muda na frequência? Eu vou botar aqui 10 Hz. São 10 sinais senoidais, né, completos em um segundo. Tá? Para quem ainda não identificou o segundo, tá bem aqui embaixo. Ó. Estão vendo aqui, ó, segundos. É assim que a gente vai analisar o osciloscópio. Você vai ter os segundos e pela tensão. Tá? Aqui 20 volts. Ah, professor, mas é 10 volts que o senhor colocou aqui do lado. Esse 20 volts significa que a tensão pico a pico, tá? Que é do negativo para o positivo. A gente estava, não sei se vocês lembram, a gente viu esse conceito. A tensão pico a pico significa a tensão que está no positivo, tá? Somado com a tensão que está no negativo, tá? O módulo da tensão do negativo, né? Então vai ficar 10. Vou botar aqui VP. Nossa, minha caneta tá muito ruim, pessoal. Vou tentar aqui, mas se não der, vocês me desculpem. Vou colocar aqui, ó, V pico a pico, né? É igual. Não vai dar. No caso aqui, os 10 volts, que está no positivo, né? Porque eu estou trabalhando com 10 volts, mais o módulo do menos 10. Oh, caramba. Oh, caramba. O módulo, pessoal, é o valor que você... Por exemplo, o módulo de um número negativo é o mesmo número, só que do positivo, né? Então, quando você faz essa soma aqui, que eu não consegui colocar, vai dar 20, né? É 10 mais módulo de menos 10, que é 10. Então, vai dar 10 mais 10. Dá 20. Por isso que é que tem 20 aqui do lado. Tá bom? Deu para entender essa parte aqui, pessoal, do sinal senoidal, que a gente já tinha visto, agora na prática, né? Entre aspas, prática. Então, vocês estão vendo que está senoidal, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Observem que eu vou retificar esse sinal usando um diodo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui na aba da direita, né? E vou procurar o diodo aqui, ó, diodo. Peguei o diodo. Parei a simulação, né? Porque ele não vai fazer simulando. Esse diodo aqui, pessoal, o que que eu vou fazer com ele? Vamos lembrar aqui das características do diodo. Ó. Observem, esse programa é muito interessante porque caso vocês ainda tenham dúvida, né? De quem é o anodo e quem é o catodo, é só colocar aqui o mouse em uma das perninhas que ele mostra. Essa primeira perna é o anodo e essa perna aqui é o catodo, tá? Lembrando, né? Tá, vamos ver se dá pra escrever aqui. Olha, deu, né? Lembrando, né, que o diodo é assim, né? Você tem o anodo e o catodo, que é com K, né? Nossa, cara. Isso aqui eu acho que tá... Vocês estão bem inteirados, a gente já trabalhou muito com isso. O anodo, né? Essa é a representação simbólica, né? Esquemática, e essa é a representação real, né? Observem que o catodo tem uma listra aqui na representação esquemática, que no físico também tem uma listra aqui, ó. Então ajuda muito também, né? Enfim, né? Vamos continuar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse diodo e colocar aqui na protoboard. Dessa forma que eu coloquei, ó, tá errado porque embora os sinais aqui de cima, todos esses pontos estejam interligados em linha, tá? Como eu ensinei para vocês na nossa aula de protoboard, nessa parte de baixo aqui, ó, as ligações, elas não são mais em linhas, elas são em colunas. Ó. Todos esses pontos aqui que estão nessa coluna, eles são iguais. Ok? Então, se eu coloco o diodo só nessa coluna aqui, ó, e esses pontos são iguais, significa que eu tenho um curto-circuito entre os dois pontos da entrada e da saída. Logo, o que que vai acontecer se eu ligasse aqui o gerador de funções? Vamos descobrir, né? Então eu vou pegar aqui o negativo aqui, ó.
pegar aqui o negativo, o positivo aqui do gerador de funções. Como eu posso pegar o positivo do gerador de funções, pessoal? Como eu estou trabalhando na protoboard, né? Isso aqui é interessante vocês memorizarem. Ó. Esse ponto ele está ligado com esse, que está ligado com o gerador de funções, né? Então é só puxar esse ponto para baixo e pronto, já está ligado com o positivo, né? Você entra aqui, ó, no positivo e sai aqui no diodo. Aí se eu puxar uma perninha do diodo e jogar aqui pro osciloscópio, o que vocês acham que vai acontecer? Nada, né? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu coloquei o diodo de maneira errada na protoboard. Tá? Porque esses pontos que estão aqui nessa parte central, todos eles estão interligados em colunas. Diferente desses pontos aqui da parte superior que estão interligados em linhas. Então eu tenho que ajeitar isso aqui, né? Como é que eu faço para ajeitar? Eu clico no diodo, tem uma função aqui em cima que é para girar o componente. Eu giro o componente aqui, ó. Pronto, agora sim. Vou colocar ele aqui em uma das colunas aqui, ó. Vou puxar um fiozinho aqui do positivo. E vou puxar outro fio aqui para o positivo do osciloscópio. Agora sim. O que está acontecendo aqui? Deixa eu tentar... Não. O que está acontecendo aqui? Agora o osciloscópio ele está pegando a saída do diodo. Tá? Mas para ficar mais claro eu vou deixar da seguinte forma. Vou deixar como estava. E esse segundo osciloscópio que eu vou jogar aqui pro diodo. Estou puxando aqui a perninha do osciloscópio para a saída do diodo. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou medindo o osciloscópio antes do diodo, com esse primeiro aqui, e medindo com o osciloscópio depois do diodo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Olha o que aconteceu, pessoal. Vou mudar aqui para 1 Hz, 2 Hz para a gente ver melhor. Está muito rápido, né? Deixa eu botar aqui 2 Hz. Muito bem, ó. Olha o que aconteceu. Você tinha antes um sinal, antes do diodo o sinal é senoidal normal, ó, vai, positivo, desce, sobe, desce novamente. Depois do diodo, olha o que aconteceu. Eu tenho apenas a parte superior. Tá? Então, pessoal, como o tempo já está curto, deu para ver que a gente fez uma retificação. Isso é retificação, é você pegar um sinal alternado e modificar ele para deixar ele contínuo. Só que esse aqui é a retificação mais simples que existe. É só colocar o diodo, né, em série com a sua corrente alternada. Tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Ó. Tá ok? Deu para compreender, pessoal? Sim, professor. Então tá ótimo. Era isso que eu queria nessa aula de hoje. Acho que foi bem proveitoso aí. Na próxima aula, pessoal, a gente vai descobrir como a gente aproveita não só essa onda aqui de cima. Ó. Observe, a gente só retificou essa primeira onda aqui. Né? Esse sinal aqui que eu vou desenhar aqui. Ó. A gente só aproveitou ele. Observem que aqui na saída, né? A gente só aproveitou essa parte do sinal. Essa outra parte a gente meio que eliminou, né? Isso aqui não é bom na prática, tá? Na prática a gente tem que aproveitar até esse sinal aqui que desce. E aí na próxima aula a gente vai trabalhar então com os retificadores de onda completa, que eles vão retificar até essa parte aqui de baixo. Aí vocês vão ter um sinal mais assim, ó. Tá ok? Observe que a gente vai aproveitar todas as ondas e vamos rebater para a parte superior, que é a parte positiva, né? E isso na próxima aula a gente vai estar vendo aí o retificador de onda completa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai se encontrar então na próxima semana. Tá ok? É isso, tá? Tenham um bom dia aí pra vocês e boas aulas. Até mais. Bom dia, professor. Ah, a chamada já é automática, tá? Eu tenho um programinha aqui, pessoal. Pra quem tem curiosidade. Esse programinha aqui pega
todos os alunos que estão presentes. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais. Até a próxima semana.